Você já percebeu que tem pessoas à nossa volta que precisam de muita ajuda? O que você tem feito em relação a essas pessoas lá no seu trabalho ou até mesmo quando você passa pelas ruas da sua cidade? Ou aquelas pessoas que uma outra pessoa te falou sobre ela? Como você tem feito em relação ao amor que você pode dar a esta pessoa? Tem ido até o fim com elas? Tem deixado pela metade? Tem achado obstáculo? Bom, vai ser um pouquinho sobre isso que nós vamos falar no Evangelho de hoje. E deixo o meu convite para podermos meditarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra está em Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 ao 40. A palavra diz assim: naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. As rinchas aqui entre os grupos, né? Olha, ele fez calar ali os saduceus. Então vamos lá nós, porque nós podemos mostrar o quanto nós somos melhores que os saduceus. Podemos dar algo contra Jesus, dizer algo que coloque ele espreitado, né? E aí são os desafios de muitas vezes nós queremos mostrar-nos mais importante, mais inteligente do que os outros. A palavra diz: então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Reuniu em grupo, devem ter discutido ali qual era o melhor meio e fizeram a pergunta para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Uma resposta maravilhosa de Jesus, pegando referência a Deuteronômicos e aos Levíticos. Palavra da própria Bíblia, palavra lá que é do Pentateuco, então era uma palavra muito forte para aqueles que ouviam Jesus. Ele nos chama a amar as pessoas e a Deus, e amar a Deus de uma forma muito profunda. Muitas vezes a gente é colocado em desafios e muitas vezes os desafios chegam até nós e nós precisamos responder a esses desafios. Eu creio que você conhece pessoas que precisam de ajuda. Essas pessoas podem ser visualizadas por você, você ainda não tem uma proximidade, ou pode ser que realmente elas tenham se aproximado de você e pedido ajuda. E aí quando você olha para esse mandamento, você precisa amar esta pessoa como a si mesmo. Mas para você amar a si mesmo e ao outro de uma forma profunda, precisa do primeiro mandamento, que é quando você ama a si e aos outros olhando para Deus. Lembro de uma experiência no centro de São Paulo, ali na Praça da Sé, aquele momento que está tudo ali tumultuado, final do ano, então as pessoas fazendo compra. Tinha feito a evangelização e estava para começar a missa. Estávamos esperando ali para poder entrar para a missa, tínhamos andado ali o centro de São Paulo todo, porque tinha acabado de ganhar a igreja, mas não tínhamos aonde morar. Então estávamos procurando um milagre, que era conseguir um lugar adequado para podermos morar sem ser na igreja. Infelizmente, Deus não nos deu essa possibilidade, mas como vocês sabem, abriu outras muito maiores. E isso vale também dizer. Às vezes a gente não encontra o que a gente gostaria de encontrar, que era aquele apartamento, um lugar, uma casa com preços compatíveis com a nossa realidade, o que é bem difícil no centro de São Paulo. Nós não achamos esse lugar, mas depois vocês sabem que nós ganhamos uma casa maravilhosa em frente à igreja. Como sempre, Deus faz as coisas e a gente não imagina o que Ele está preparando lá na frente. A gente acha que uma porta se fechou, mas na verdade Deus está preparando para que a gente experimente um milagre maior. E foi o que a gente experimentou depois quando ganhamos a casa. Enfim, estavam lá, estava preparando para celebrar, nós celebrávamos a missa todos os dias. E aí bateu uma mulher nas minhas costas e disse assim para mim:
eu preciso de um lugar para ficar e um lugar para comer. Você sabe aonde eu posso encontrar? E eu sabia da nossa casa, lá no Brás, a Restauro, podia levar essa pessoa para lá. Só que é complicado sair do centro, andar até lá Restauro-me, porque dá por volta aí de uns 20, 25 minutos e voltar praticamente gastaria 1 hora, mas não seria só isso. A questão é que eu olhava para esta mulher e eu sabia que ela precisava de muito mais do que simplesmente um lugar para ficar ou uma comida. Ela precisaria passar pelo assistente social, que encaminharia ela para um lugar, ou a nossa casa, ou em outro lugar, mas precisaria falar com o assistente social, precisaria se envolver, precisaria falar com outros missionários, ou ela poderia tentar fazer tudo isso por ela mesma. E aí eu comecei, estava cansado, e nesses momentos você é vencido por um monte de justificativa, e uma delas era verdadeira, que eu estava cansado. Falei, olha, faz o seguinte, você vai pegar essa rua, vai fazer isso, vai até o final, né? Comecei a explicar a ela como ela chegava no restaurante. E ela olhava para mim com cara de paisagem. E eu perguntava para ela se ela tinha entendido. E ela me respondia não dizendo nada, nem respondendo nem que sim, nem que não. E logo eu percebi que ela tinha uma debilidade psicológica e que estava com muita dificuldade de compreender as coisas que eu estava dizendo. Possivelmente não iria chegar lá. Não parecia uma pessoa que estava há muito tempo na rua, talvez por causa da problema psicológico, possa ter se perdido da família, era uma possibilidade. Enfim, estava diante daquele desafio e uma voz interior dizia assim: tendo amado os meus, amei-os até o fim. Tendo amado os meus, amei-os até o fim. Era como que ecoasse dentro de mim esta palavra também hoje do Evangelho. Porque ele amou até o fim. Ele não amou de qualquer jeito, ele não ajudou de qualquer jeito, ele não fez as coisas mais ou menos. Ele fez até o fim, com toda a intensidade. Ele não só deu a vida, ele deu a vida numa cruz. Ele não só falou do Evangelho, ele falou com uma força extraordinária do Evangelho. Eu tinha que ir até o fim com aquela mulher. E eu sabia que o desafio esperava, então eu andei, fiquei sem comer, junto com ela, fomos lá na Restauro, nossa casa, que é uma casa que acolhe moradores de rua, que faz um trabalho com programação com eles. Fomos assistente social e ela foi encaminhada para um lugar e também para passar também no médico. E depois de ter feito aquilo, o coração começa a se encher de uma alegria. De uma alegria justamente porque a palavra de Deus ela começa a habitar. E parece que, tendo feito aquilo, amado aquele irmão daquela forma, eu amei a Deus. E ao amar Deus, no fundo você também exerce um amor para consigo. Parece que as coisas vão se combinando. Mas muitas vezes Deus coloca isso, não só na minha vida, mas na tua vida. Tem pessoas que estão na sua porta e que você sabe que precisam de ajuda. Tem pessoas que você sabe que não adianta só levar lá da sua família, que é só levar lá no clínico geral. Você sabe que quando for no clínico geral com aquela pessoa da sua família, você vai ter que ir no cardiologista, vai ter que passar lá, não sei, no outro médico, que depois vai ter que se comprometer aí fazer o exame de não sei o quê, e talvez você não vai ter a ajuda do seu irmão. Mas precisa amar de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua vontade, a Deus presente no outro. E você precisa fazer isso porque aquele morador de rua, aquele teu familiar, ele não vai ficar muito agradecido muitas vezes por você não. Alguns glorificam a Deus, glorificam a sua vida, mas muitos não vão te agradecer por ter feito isso não. E aí você precisa entender se no fundo você está fazendo algo para você ou está fazendo algo para Deus. Com certeza para você, se você fizer isso, vai tender a se frustrar. Para o outro, é muito provável. Mas se for para Deus, o próprio amor será a sua paga. Ao próprio ato de amar
já terá a sua recompensa. Assim é o amor em Deus. Por isso esse é o meu convite para essa semana para você. Ame com tudo que você pode. E Deus vai colocando as pessoas. Umas vão chegar até as suas portas e outras você pode escolher. No fim, é um único convite de Deus. O convite ao amor. Que Deus os abençoe esta semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.